A paz do Senhor Jesus, amigos do Facebook, do WhatsApp, Mensa, Instagram, o meu canal YouTube. Queria que você acessasse um link lá no sininho e se inscrevesse no meu canal YouTube, tá bom? Lá tem vídeos, lá tem muitos vídeos. Você quer aprender da palavra de Deus? Acesse lá o meu YouTube, isso, José Maria. Lá tem mais de 20 vídeos, quase 30 vídeos. Comentários, orientações, falando sobre oração, sobre jejum, sobre a vida com Deus, de conquista, vitória. Então, esse vídeo que Deus tem me orientado para fazer é para nos ajudarmos. Quando eu estou fazendo esse vídeo, primeiro eu estou fazendo para mim. Eu preciso de orientação de Deus, preciso estar sempre antenado e buscando a Deus. Os dias são maus e eu quero falar hoje sobre persistência. O que é persistência? É perseverança, é não desistir. Josué, por exemplo, ele estava há 30 dias com o povo parado do outro lado do Jordão. Tinha que atravessar o Jordão. E o primeiro passo tinha que passar o Rio Jordão. E segundo alguns historiadores, eram aproximadamente 2 milhões de hebreus que tinham atravessado o Mar Vermelho. E Josué foi o sucessor de Moisés. Naquele momento, Josué estava com a missão. E a missão de Josué era levar o povo para a terra prometida, a terra de Canaã. E essa terra foi a terra das peregrinações dos patriarcas. 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Abraão era pai de Isaque e Jacó era neto de Abraão, filho de Isaque. Então, Josué estava com essa missão. E aqueles 2 milhões de hebreus eram os descendentes dos patriarcas. E agora, Deus anima Josué, fala para ele ter muito bom ânimo, se esforçar, e Deus deu garantia que aonde ele colocasse a planta dos pés, seria deles. Era uma promessa de Deus. Deus, quando manda, ele nos dá alguns sinais que ele está conosco. E só que a recomendação de Deus era para Josué estudar a Torá, a lei, o Pentateuco, os cinco livros de Moisés. Josué tinha que ter o cuidado de examinar as escrituras, não se apartar o livro da lei, meditar nele, se possível, de noite. Olha a importância de o que é estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Sempre estar atualizado, porque a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Então o cristão, por exemplo, tem que ler a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia, crente que não jejua e crente que não ora, ele é um crente desviado espiritualmente. Ele apenas está na igreja, mas está morto espiritual. Quando o crente tem um relacionamento com Deus, contato com Deus, a primeira coisa que o Espírito Santo impulsiona é orar, falar com Deus. Porque a oração é o combustível, é o fortalecimento. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a oração é a chave da vitória. E a Bíblia, a palavra de Deus, a espada do Espírito. Então o cristão precisa estudar a Bíblia todos os dias, assim como nós nos alimentamos, não é verdade? Para ter nutriente no nosso corpo físico, para não ficar desnutrido ou subnutrido. Isso eu estou falando no sentido espiritual, figurado. A Bíblia
é o alimento espiritual da alma, do espírito. É o seu relacionamento com Deus. Deus é espírito. E ele se comunica com a sua criação, comigo e com você, através da palavra dele. Né? Hoje Deus não fala assim, direta, aquela oral. Hoje Deus não fala direto. Deus fala, se comunica com a sua criação, com a sua criatura, através da Bíblia, o estatuto de Deus. Então a Bíblia é Deus falando conosco. Então quando você está se enchendo da palavra de Deus, você está se enchendo de Deus. Então quanto mais você estudar a Bíblia, mais você se aproxima de Deus e o seu relacionamento ele é aprimorado. E aqui em Josué, ele agora, Deus manda ele reunir o povo, santificar o povo, porque ele ia fazer maravilha no meio deles. E a maravilha que Deus fez foi atravessar o Rio Jordão. Josué escolheu 7 sacerdotes, cada um com a buzina. E 4 sacerdotes levavam a arca da aliança. E os soldados iam armados. E o sacerdote que estava com a arca da aliança, eles pararam, sabe onde? No meio do Rio Jordão. E o Rio Jordão parou, abriu-se, fez-se uma estrada, abriu uma avenida. E as águas que vinham do lado direito, do lado esquerdo, norte, sul, pararam. Fez-se um muro igual atravessando o Mar Vermelho. E o povo passou. Agora o que me chama a atenção foi Deus mandou que o povo rodeasse a cidade de Jericó. Os muros de Jericó, toda a cidade. Todo mundo, os 2 milhões de hebreus, os sacerdotes, os soldados, inclusive Josué. E os sacerdotes iam com as 7 buzinas de carneiro, e os outros sacerdotes, levando a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, eles rodeavam a cidade, e isso fez por 6 vezes, todo dia. Primeiro dia da semana, rodeava a cidade e voltava para o arraial, para a congregação, para o ajuntamento. Isso fez durante 6 dias consecutivos. E no 7º dia, eles tiveram que rodear a cidade, sabe quantas vezes? 7 vezes, num dia só. No começo, rodeava a cidade uma vez e voltava ao lugar do acampamento. Isso fez por 6 dias consecutivos. E no 7º dia, deu 7 voltas. E na 13ª volta, tinha uma estratégia de Deus para derrubar aquele muro de Jericó. Era a fortaleza, era a segurança máxima da cidade. Alguns historiadores dizem que aquele muro de Jericó, em cima passava aquelas charretes, os carros. Ali, naquele muro de Jericó, por exemplo, morava Raabe. Raabe tinha uma casa construída em cima do muro, para você ver como é que era a largura, a expressividade daquele muro. E na 13ª volta, quando o povo concluiu, o povo gritou, e aquele grande grito tocaram a trombeta. Diz a Bíblia que aquele muro, ele afundou, ruiu, não demoliu, não caiu de um lado para o outro, ele afundou. Deus abalou as estruturas, espécie de um terremoto. Aquele muro desceu. Quando o povo entrou, ele invadiu a cidade de Jericó. Ali deu início à conquista. Deus queria assentar o seu povo na terra de Jericó, é a terra de Canaã, que mana leite e mel. E ali naquela cidade de Jericó, da terra de Canaã, por exemplo, moravam 7 nações, civilizações, 7 civilizações em que Deus proibiu que o povo dele se aliasse. Aquelas civilizações eram amaldiçoadas por Deus. Deus não queria contato nenhum, era para destruir todo mundo.
porque as obras daquele povo, daquelas civilizações, era desaprovada por Deus. Então Deus mandou que matasse homens, mulheres. Aí você fala, mas Deus mandou matar? Filhinho, não me questione, não me pergunte nada. Isso é com Deus. Só sei que aquela terra ali era uma promessa de Deus para os descendentes dos patriarcas. Que eles seriam como uma areia do mar, umas estrelas do céu, inumeráveis. Diz a Bíblia, alguns historiadores, que levaram de 5 a 7 anos guerreando, expelindo aquelas nações dali. Josué, juntamente com os soldados, conquistando a terra de Canaã. E ali Deus assentou o seu povo. Então, o que é persistência? Perseverança. É você insistir. Se Deus prometeu algo para você, não pare de orar. Se Deus falou que vai te dar uma vitória, Ele vai te dar vitória. Se Deus prometeu algo, Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que vai te dar algo, Ele vai te dar algo. Pode ter certeza. Só que Deus tem um tempo dele. Josué fez a parte dele. Estava sendo orientado por Deus o que ele tinha que fazer. Então, você, para chegar no alvo, primeiro você tem que ter a direção de Deus. Qual é a direção de Deus? O que Deus mandou você fazer? Se Deus mandou você fazer, faz. Que Ele vai garantir. Se Deus não mandou você fazer, não faz, senão você vai quebrar a cara. A resposta de Deus só vem quando Deus está no negócio. Não adianta você usar o achismo, o emocional, não. Tudo que você quer fazer, primeiro ore a Deus. Ore, peça a direção de Deus. Se Deus falou que Ele cura câncer, ore, Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero a cura. Faça igual os hebreus. 2 milhões de hebreus rodeando a cidade. Já imaginou? Já imaginou? Ali estava criança, ali estava adolescente, estava jovens, ali estava adultos, ali estava terceira idade, idosos, todos eles. Todo o povo teve que fazer, está todo mundo no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Então eu quero dizer para você, quer vitória? Quer ganhar vitória para a sua vida? Quer vitória para a sua vida? Persevere. Faça como os hebreus. Isso, faça como os hebreus. Persevere. Pode ter certeza que os muros vão ruir. Os muros dos problemas. Os muros da dificuldade. Os muros da decepção. Talvez você se encontre aí numa situação muito difícil. Essa pandemia que nós estamos vivendo. São os muros que estão na nossa frente. São os obstáculos. E Deus mandou você rodear esse muro. Não importa quanto tempo você está orando. Talvez a sua persistência seria na oração. Talvez você orou hoje, rodeou o muro e voltou para o seu lugar. Ore todos os dias. Peça a Deus, Senhor, a minha vitória. Senhor, a minha vitória. Senhor, a minha vitória. Senhor, a minha vitória. E com certeza Deus vai te dar a vitória. Depois de quase 7 anos, o povo foi assentado na terra de Canaã. E só entrou naquela terra, os remanescentes, que vieram, Josué e Caleb. O restante foi tudo de 20 anos para baixo, e os contados de 20 anos para cima pereceram no deserto por causa da murmuração, por causa da incredulidade. O povo levou 40 anos peregrinando no deserto por causa da desobediência. Deus exterminou os incrédulos, os murmuradores. Não entraram na terra. Até Moisés não entrou. Deus mandou ele falar com a rocha era Cristo, para jorrar água, para matar a sede dos hebreus. E Moisés bateu na rocha.
pegou aquela madeira e bateu com violência na rocha. Jorrou água sim, mas ali custou a ida de Moisés para entrar na terra de Canaã. Moisés subiu do Monte Nebo, Deus apenas mostrou de longe como é que seria a terra. Moisés chorou, Moisés implorou, Moisés fez de tudo para entrar. E Deus não permitiu. Deus recolheu Moisés no Monte Nebo. Deus recolheu Moisés. Deus fez o sepultamento de Moisés. Não estava presente Josué, não estava presente nenhum hebreu, só estava Josué, só estava Moisés e o próprio Deus. Então, a morte de Moisés é um enigma. Deus ele recolheu Moisés e Deus ressuscitou Moisés. Tá? O único na Bíblia que foi ressuscitado por Deus foi Moisés. Deus ressuscitou Moisés e dois homens que não provaram a morte, Enoque e Elias. Lá em São Mateus 17, mostra o Monte das Transfigurações, onde aparece Moisés e Elias, dois profetas de Deus. Então Moisés ali já estava com o corpo glorificado, como o nosso corpo vai ser no arrebatamento da igreja. Então Moisés, ele representava o quê? Moisés representando a lei. E Elias representando os profetas, o arrebatamento da igreja. Moisés como juiz, como profeta de Deus. Moisés era juiz e profeta, falava direto com Deus. E Elias era um profeta, era a boca de Deus. E Enoque alcançou tanta santidade na presença de Deus e andou 365 anos na presença de Deus e Deus o tomou para si. Que essa palavra sirva de ânimo, sirva de conforto para você. Os muros de Jericó vão cair sim na sua vida. Estou falando agora numa linguagem de figura. Quem sabe que o muro de Jericó você tem que derrubar para passar, para conquistar, para chegar do outro lado, a tua vitória, seja o desemprego, seja uma pessoa que está doente, que está ali, um parente, um ente querido, está entubado, um respirador, e você está perseverando na oração. Persevere. Rode a cidade. Persevere. Persista. Não desista. Que Deus vai te dar vitória, tá bom? Hoje, sábado, dia 3 de abril de 2021. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus continue dando saúde. Você que aí está derramando lágrimas. Fique tranquilo. Deus tem o Cairol. Cairol quer dizer o relógio de Deus. Nosso relógio é cronológico, tempo limitado. De Deus é o relógio eterno. Deus tem o relógio dele, é o tempo dele, a hora certa, o momento dele. Se Deus falou que vai levantar você dessa cadeira de roda, ele vai levantar você. Se Deus falou que vai te dar uma vitória muito grande, ele vai te dar uma vitória, tá bom? Tá? Hoje você é livre. Você não é mais escravo. Preste atenção. Não deixe o diabo botar besteira na sua mente. Tá? Você é livre. Tá? Você foi liberto por Jesus Cristo. Você é mais que vencedor. Quem tentará acusação contra você? É Deus que justifica você. Você é justificado. Você foi comprado por um alto preço. Não foi por preço de ouro, prata, não. Foi o precioso sangue de Jesus Cristo. Deus fez você sacerdote. Você hoje é um sacerdote de Deus. Você é edificado casa espiritual. Você hoje, o Espírito Santo não se apodera mais de você. O Espírito Santo habita em você. Tá? Você hoje é guiado pelo Espírito Santo. Você hoje é nova criatura. Você agora é servo de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Tá? Você é mais que vencedor. Fique com essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.